Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja assim, tudo bem? Já vou pedir para você não se esquecer do like neste vídeo e também não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Você vai encontrar camisetas que brilham no escuro, vai encontrar diversos produtos e também vai encontrar o nosso livro, o livro do canal Assombrado, a história do canal, a história do casal também, tá? Minha e do Matheus e minha. Aqui é um livro super show, livro capa dura, certo? Eu sempre mostro ele aqui, eu sei que quem vê todo dia pode falar, mas eu tenho que mostrar ele para vocês, falar que é um livro que foi feito com muito capricho, com muito cuidado, é repleto de fotografias e QR Codes, onde você pode apontar o seu celular aqui e ter acesso a um plus, ter acesso a um complemento ao que você está lendo, um vídeo, página de site, e por aí vai, tá? Olha lá, sempre você vai encontrar QR Codes, certo? Um livro chique no último e está com frete grátis para todo o Brasil, certo? Vai lá na Loja Assombrada, o link tá aqui na descrição, você já vai cair lá direto pro livro e garante o seu frete grátis para todo o Brasil, tá bom? Livro aí do Assombrado. Bom, dito isso, vamos ao relato de hoje, que é esse... Epa, vim pro lugar errado, tá tocando a música aí, tá beleza. Tá, vim pro lugar errado. Gente, minha orelha tá quente, tá vermelha, né? Tem alguém que tá falando mal de mim aí. Olha aqui, ó, a diferença de uma e da outra. Ó, orelha esquerda ainda, hein? Vamos lá então para o relato de hoje. Uma série de coincidências extremamente bizarras. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana, pode me chamar de fulano. Fulano? Não sei se é fulano ou fulana, não sei. E já adianto que todos os nomes citados no relato a seguir estarão trocados. Amo o trabalho de vocês e durmo todas as noites ouvindo seus relatos. Antes de começar o relato específico, eu quero deixar adiantado que isso não é uma história mirabolante, cheia de escritas fantasiosas, o que o torna tudo mais psicológico e interessante. Caso gostem desse relato, minha vida é um prato cheio deles e que me leva a pensar que possivelmente eu tenho alguma sensibilidade ao mundo espiritual. O ano do fato é 2014. Mas antes devo explicar algumas situações extremamente importantes que eu acredito ter contribuído para os fatos ocorridos nesse ano. Ok. Com 10 anos, em 2010, eu tive algumas brigas sérias com meu pai. E como ambos somos orgulhosos e difíceis de demonstrar sentimentos, fomos cultivando uma mágoa muito grande um pelo outro. Ficamos anos sem nos falar, e na verdade as circunstâncias proporcionavam uma facilidade para isso. O meu pai, nessa época, trabalhava no período noturno e a minha escola era período integral. Eu saía de casa às 6 horas da manhã e chegava por volta das 5 da tarde. Nos víamos apenas aos fins de semana, mas o nosso clima era de guerra. Eu sempre fui muito bem na escola. Eu fazia parte do fundão, mas as minhas notas eram sempre acima da média. Meus pais sempre me cobraram responsabilidade escolar e eu oferecendo isso a eles tinha como uma moeda de troca a minha liberdade para fazer o que eu quisesse no tempo de lazer. Nessa época eu comecei a andar de skate em uma pista perto de casa. Era a minha válvula de escape nos fins de semana para não ter que ver o meu pai. No ano de 2014, uma briga entre nós foi além do esperado. Ele tinha algumas atitudes que fugia completamente da linha ética em que fui criado. E diante de tanta hipocrisia, eu não conseguia mais segurar os meus sentimentos. Eu quase fui para cima dele, mas a minha mãe interviu. Nem preciso dizer que isso acabou com o clima da casa, né? Que já estava muito ruim por si só.
Nesse dia, peguei meu skate e passei o dia todo andando com a galera da pista. E no dia seguinte eu fui ao cinema com 2 amigos, o Cazé e o Arruda, para poder descontrair. Detalhe que ambos já passaram por situações sobrenaturais comigo. O filme que iríamos assistir era Annabelle, e como eu sou um fã assíduo desse assunto, não poderia perder esse lançamento. Não acredito que o filme seja o causador do que veio a seguir, mas é onde se iniciam as coincidências bizarras que me causam calafrios até hoje. No começo daquela semana, o meu segundo irmão tinha uma festinha em um dia que não teve aula. A festa era para as crianças que faziam parte do transporte escolar. Era tradição a motorista alugar um salão de festas para elas se divertirem. Nesse dia, minha mãe estava dormindo no quarto dela com a TV ligada, eu estava na sala com meu irmão que dormia no sofá. A festa ia começar por volta das 5 da tarde, então ele decidiu poupar energia para brincar bastante lá. Foi nesse momento que algo estranho aconteceu. A TV do quarto da minha mãe aumentou no volume máximo, e o detalhe é que aquela TV não possuía controle remoto. Então, para aumentar o volume dela, era necessário ir até ela e apertar o botão. Eu escutei o volume da TV e achei que a minha mãe estava ficando louca por aumentar tanto assim o som. Até que o mesmo foi interrompido abruptamente e ela veio na sala falar comigo. Fulano, por que você foi aumentar o volume da TV? Você sabe que eu ando esgotada com as brigas, eu queria pelo menos descansar um pouco hoje. Nesse momento eu olhei para ela com um calafrio na espinha e disse que eu não havia pisado naquele quarto. Ela, sem entender direito o que estava acontecendo por conta do sono, me questionou se não tinha sido o fulaninho, meu irmão do meio. Mas eu intervi e disse que era impossível, pois ele estava dormindo e não saiu da sala em momento algum. Bom, a van chegou para pegar meu irmão e naquela hora do dia o sol já começava a querer se esconder no horizonte, deixando uma penumbra que percorria a casa toda. Eu estava com uma inquietação fervendo dentro de mim. Meus sentimentos diziam para eu sair daquela casa o mais rápido possível. Peguei meu skate e falei para minha mãe que eu estava indo para a pista encontrar a galera e só voltaria por volta das 11 da noite. No dia seguinte, os meus pais decidiram ir ao shopping com o meu irmão. Me convidaram para ir, mas por birra do meu pai, eu recusei. Minha cidade é 8 ou 80. Quando faz frio, a temperatura cai muito, mas quando faz calor, fica insuportável permanecer confortável sem um ventilador ou um ar-condicionado. Meus pais saíram por volta das 5 da tarde e eu fiquei jogando videogame na sala com o ventilador ligado para mim. Foi então que o maldito desligou sem nenhum motivo, me deixando todo incomodado com o calor que fazia naquele dia. Olhei a tomada e estava tudo certo com ele, mas me dei conta que aquela mesma penumbra da virada da tarde para a noite já começava a correr pela casa. Aquela inquietação começou a pinicar todos os meus sentidos novamente, mesmo com o calor absurdo que fazia, os meus poros começaram a suar frio. E um arrepio repentino percorreu meu corpo, fazendo todos os pelos do meu braço se levantarem. Olhei para o corredor que dava para os quartos e só se via escuridão vindo das portas. Alguma coisa dizia para os meus sentidos que eu não estava sozinho naquele dia. Naquela época eu lidava muito mal com as minhas relações, com minhas relações ao sobrenatural. Como eu lidava com não lidava muito bem com o sobrenatural. Então, a minha primeira reação foi ir até as portas e fechá-las, junto com as janelas de ambos os quartos. Voltei para a sala e achei que eu só estava pensando muito. A resposta lógica para aquilo era que provavelmente o meu subconsciente estava criando essas situações de alerta por conta de eu ter ido alguns dias antes assistir ao filme de terror no cinema. Quem me dera se esse fosse realmente o fato, mas a verdade é que alguma coisa estava junto comigo naquele dia. E mesmo eu sendo totalmente lógico em minhas deduções, sempre evitando tomar decisões baseadas nos meus sentimentos e tal, aquele dia me provou que a lógica falhou e que os sentidos estavam corretos.
Eu tenho a mania de deixar as luzes apagadas em qualquer cômodo que eu estiver. Então, nesse dia, após a penumbra, a sala encontrava-se envolta em uma escuridão cega, de cegar, exceto pela iluminação da TV, que clareava os pisos e refletia a parede. Minha mente lógica já havia ignorado os fatos passados e estava focada apenas no jogo que rodava na grande tela da televisão que prendia todo o meu foco. Por um momento, eu congelei. Meus pés esfriaram como se eu estivesse em um dia muito frio. Meu coração começou a palpitar e a minha respiração ficou completamente ofegante. Do quarto dos meus pais, um barulho tirou toda a minha concentração do jogo. Algo havia se estilhaçado no chão. Era nítido o som de algo quebrando. Naquele momento, a minha mente lógica, ainda querendo ignorar todos os fatos possíveis que estavam escancarados na minha face, minha mente tentou buscar respostas para aquilo que estava acontecendo. E a explicação mais veloz que me veio era de que algum ladrão estava naquele quarto, né? Sentindo uma presença, um negócio assim, alguma coisa quebrou, tinha um ladrão naquele quarto. E aí eu peguei uma faca na cozinha e fui até o quarto, na intenção de parar qualquer coisa que tivesse lá. A verdade é que no fundo eu sabia que não haveria nenhuma possibilidade de ter uma pessoa lá dentro, pois as janelas de casa têm grades de aço para não correr o risco de assaltos, e as janelas dos banheiros também têm grades. Então a ínfima chance de alguém ter passado pela janela do quarto ou do banheiro não existia. As luzes permaneciam apagadas, pois minhas pupilas já estavam acostumadas com a escuridão. Abri a porta lentamente para me deparar com o óbvio. De fato, não havia nenhum ser humano naquele quarto. Mas o que me fez ficar paralisado por alguns segundos foi o fato das imagens de santo da minha mãe estarem despedaçadas no chão. Não havia nenhuma possibilidade plausível para explicar aquilo. As janelas estavam fechadas, então corrente de ar não poderia ter sido a causadora. Sem contar que aquele era um dia quente e sem vento. Nós não temos gatos para ficar andando sobre as coisas e as imagens ficavam no centro de uma estante. Espirro. Pronto, obrigada. Imaginei que vocês disseram saúde, amém, Deus abençoe essas coisas. Muito obrigada. Bless you, obrigada. Uma sensação de medo estava correndo por mim. Havia ficado mais do que óbvio que o causador daquilo não era algo desse mundo. Foi então que o telefone tocou, interrompendo aquele silêncio ensurdecedor que pairava sobre o ambiente. O dono da ligação? Seria muito clichê se eu dissesse que era algum espírito, mas nesse caso eu estaria faltando com a verdade perante a minha própria experiência. A verdade é que o dono da ligação era o meu tio, que chamarei aqui de Piraju. Ô fulano, que saudade que eu tava de você, tá tudo certo por aí? Posso falar com seus pais? E eu expliquei que eles haviam saído e que eu estava sozinho em casa. Foi então que, como uma última tentativa de fechar o ciclo bizarro de acontecimentos daquele dia, o meu tio me disse as seguintes palavras, sem nem mesmo eu ter dito o que havia acontecido alguns minutos antes. Ele disse o seguinte: putz, tu tá sozinho na sua casa então? Cara, se tem uma coisa que eu detesto é ficar sozinho em casa. Eu vou te contar uma história da época que eu servia no quartel. Você sabe muito bem que o quartel era muito longe de Piraju. Ah, ele é de lá. Então era inviável eu fazer viagens de horas todos os fins de semana para ir para casa. A solução era dormir no quartel mesmo, enquanto o resto do pessoal ia para casa nos finais de semana, já que a grande maioria morava nesse lugar, né, na mesma cidade ou alguma cidade vizinha. Em um desses finais de semana, eu havia bebido muito e estava só querendo dormir. Me deitei na cama e aquele silêncio absoluto do quartel vazio foi interrompido por um choro de bebê. Eu tentei me convencer que era barulho de gato, mas a gente sabe a diferença entre o choro de um bebê e o barulho de um gato. Cara, eu cobri minha cabeça, fechei os olhos e rezei para que passasse logo. Na manhã do domingo, acordei com as faxineiras limpando o quartel. Foi então que eu perguntei se elas sabiam algo sobre choro de bebê no quartel.
Um olhou nos olhos da outra e falaram que aquele quartel, muitos anos atrás, era na verdade um convento e que havia boatos que freiras que engravidavam eram levadas para um local subterrâneo onde ocorriam abortos. Bom, meu tio simplesmente contou essa história assim, do nada. Disse que foi bom falar comigo e desligou o telefone. Eu não consegui tirar palavras da boca para relatar a ele tudo o que havia ocorrido comigo naquele dia. E ele ter me dito essa história sem aparentemente razão alguma. Foi como se fosse a cereja do bolo, para me deixar totalmente paranoico durante o resto daquele dia. Esse não é um relato absurdo, cheio de reviravoltas, mas o fato de eu nunca ter conseguido encontrar nenhuma solução plausível para os acontecimentos daquele dia de 2014 ainda pinicam no meu interior com um gostinho de final não fechado. Por mais simples que possa ter sido, espero que quem ouviu possa ter tido a sensação de ser colocado como protagonista dos eventos em meu lugar e ter sentido um gostinho da angústia que me perseguiram por alguns meses daquele ano. Muito obrigada, Ana, por ter lido esse meu relato e caso gostem, tenho outros relatos que, apesar de simplórios, são totalmente verídicos e os deixarão com uma pulga atrás da orelha. Um beijo para você, muito obrigada. Então, eu acredito assim que como a energia do local já não estava muito legal por conta dessa discórdia, dessas brigas entre pai e filho, alguma coisa conseguiu entrar. Algo espiritual, talvez algo que não legal. Não sei como que tá hoje, como que continuou depois dessa situação, mas o fato também das imagens sacras serem quebradas, essas coisas, então a gente pode imaginar aí que algum espírito, alguma coisa que tá também meio revoltado. Então, talvez esse espírito alimente a sua revolta contra o seu pai, a revolta do seu pai contra você, sabe? Ou aumentasse, né? Isso aconteceu em 2014. Foi isso? Não. Que teve a briga com o pai, essas coisas aconteceram nessa época, é isso? Então, e aí agora o filme, será que foi coincidência isso começar a ocorrer depois de assistir o filme? Será que o medo, talvez, que você possa ter sentido por algum momento durante o filme ajudou a terminar de abrir as portas aí para alguma coisa te acompanhar até em casa? Já que você não estava com uma energia muito boa ali, de raiva do pai, essas coisas, foi em você que pegou. Alguma coisa pela rua aí, no cinema, sei lá, e te acompanhou até em casa e começou essa sensação de estar sendo observado, o negócio quebrando, e aí a cereja do bolo, teu tio contando uma história dessas, quase que como alguma coisa querendo dizer que é isso também que estava acontecendo com você, não é? E aí, alguém já passou por isso? Por essa sensação, coisas quebrando, ligando sozinha, você fala, cara, o que é isso? São os espíritos zombeteiros, como diz o Chaves. Pois é, acho que acontece. E a gente tem que dar uma controlada nisso, né? Dar uma melhorada na vibração ali do ambiente, na energia, botar umas músicas alegres, algo que eleve essa vibração aí, para não ir caindo cada vez mais. E mandar embora o que estiver ali que não agrada, né? Pessoal, esse foi o relato. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!